quanto tempo que a gente não se vê por aqui fazendo vídeo? Faz tempo que eu não faço vídeo. Mas esse vídeo é ao vivo e especial. A gente vai falar sobre expandir as nossas perspectivas, os nossos pontos de vistas. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que lá naquele outro lugar nós vamos conseguir entender o que lá é melhor, o que aqui é melhor. E às vezes o que a gente também pode mudar o nosso ponto de vista é nas nossas relações cotidianas. Essas diferenças elas ainda estão acontecendo. Ou então ainda, né? Por conta de uma cultura às vezes ser muito diferente, a gente fica achando que não, aquela cultura faz assim, assim, assado, então ela é melhor ou é pior, né? E aí a gente cria umas vezes distorções sobre qual é a realidade realmente daquele lugar, que pode ser em outro país, ou a realidade de uma pessoa e a experiência que ela está passando. E por isso que eu achei legal trazer esse assunto junto com a Alicia, que ela já chegou. Oi, Jaime, a Bárbara tá aqui também. Para a gente poder conversar sobre isso e para Alicia também conseguir trazer a partir do ponto de vista dela, né, que ela foi para Malásia, poder falar sobre isso para trazer um pouco de noção para a gente assim, como às vezes as coisas podem ser diferentes em outros lugares, mas ao mesmo tempo a gente pode também tirar essas lições aqui nas nossas relações cotidianas, trazendo aquela ideia, eu não preciso ir para lá pro outro lado do mundo para às vezes trazer um aprendizado. Às vezes isso faz parte, não quer dizer que a gente não vai viajar, eu adoro, eu acho muito legal. Mas assim, é não esperar que aquele lugar é quem vai mudar a sua vida. Na verdade, quem faz isso são as suas escolhas através dos seus pontos de vista. Então aqui eu vou chamar a Alice eu já posso te chamar, né? Ó, já tô chamando, já era. Aqui, convidar. Esperar a Alice chegar. Oi, Bárbara. Tudo bom? Tudo bom? E Te aí, ouvindo. Então, como que você? vamos. Estou bem. Estou arrumando o volume aqui. Acho que tá tudo certo. Então, vamos, né, bater esse papo aí, contar umas histórias de Sim, intercâmbio. Eu- adoro, adoro essas histórias. sim, Sei que dá pra aprender. e quem fez intercâmbio sempre gosta muito de contar, assim. Eu sempre falo assim que, ai, não me pergunte sobre o meu intercâmbio, porque eu posso conversar eternamente contando as histórias e tudo mais. Mas eu selecionei algumas histórias, né? Então, acho que vai ser legal pra gente trazer essa reflexão um pouco do diferente, dos pontos de vista, certo? Então, Então, Ai, desculpa, fala. comece pela sua história, então, né, da Malásia, né? Por É, que você foi pra lá? O que comem? O que bebem? Onde vivem? então, então, para dar um pouco de contexto para nossa conversa, né? Então eu fiz um intercâmbio que eu fui para a Malásia, né? Para quem não sabe, a Malásia fica no Sudeste Asiático, que é um país que fica ali perto da Tailândia, da Indonésia, Filipinas. É um lugar assim, que tem paisagens maravilhosas por causa que é um arquipélago quase que inteiro, assim. Então foi para lá que eu fui, né? Então eu fiz esse intercâmbio, que era um intercâmbio voluntário. Fiz o intercâmbio por 2 meses, onde eu fiz um projeto social lá, realizei um projeto social lá, na, em relação ao meio ambiente, na verdade. Então o meu projeto era para trazer um pouco de consciência sobre questões de lixo eletrônico no Sudeste da Ásia. Que era essa questão. Na verdade, a questão do lixo eletrônico é uma coisa que o mundo inteiro hoje está precisando refletir e ver como lidamos com a reciclagem de computadores, de celular, tudo que é eletrônico que a gente usa, né? Que é Sim, altamente ruim para o meio ambiente, tóxico para o meio ambiente. Então, era para trazer essa consciência. Então, o meu projeto eu realizei e fiz algumas palestras, principalmente em escolas de ensino médio, lá na Malásia, e com uma galerinha
que também estava fazendo intercâmbio. E Sim. assim, então foi mais ou menos isso. E por que que eu escolhi né, ir para a Ásia e tal? Assim, pela organização que eu fiz o intercâmbio, né, que é a ESEC, ela já tem essa proposta de usar o intercâmbio como uma forma de você se desenvolver, como você buscar autoconhecimento, né? E eu era muito fã da ideia na época. E através dessa proposta, através do choque cultural, através desses desconfortos que a gente sente no intercâmbio, que a gente tem uma chance aí de crescer como pessoa, de se conhecer melhor. E como eu era muito fã dessa ideia, eu quis viver ela mais intensa possível, que falei assim, eu quero ir para a Ásia. Foi por isso que eu escolhi ir para a Malásia, né? Então, e teve uma outra coisa que eu também hospedei intercambistas na minha casa, quando eu morava em Itajubá, né? E no caso eu hospedei uma menina da Malásia e descobri que a Malásia existia. Então foi meio aí que eu É uma escolha descobri, né? muito diferente, né? A Sim, Isaac, ela tinha dessas, ela tinha um trabalho de lugares bem diferentes, assim, que a gente às diferentes. vezes não estava esperando, assim. Exatamente, tem muito intercâmbio para América Latina, África, né, tipo leste europeu, que são regiões muito diferentes, então às vezes a gente pensa no intercâmbio, a gente só pensa talvez para desenvolver o inglês, por exemplo, né, mas o intercâmbio é muito mais que isso e a gente pode ir para lugares incríveis assim que a gente não pensaria. E outra que esses lugares são os lugares que geralmente tem tem assim para você fazer um trabalho voluntário, um trabalho social lá, né? Como uma ideia através desse trabalho social. Às vezes não tem no sentido de você ir para um país desenvolvido, certo? Então também tem essa questão da proposta, né? E assim, então, é claro que eu vivi muitos desconfortos lá, vivi muita coisa diferente, ganhei uma perspectiva assim do outro lado do mundo, né? Então, por exemplo, o grupo de intercambistas que eu fiz, meu projeto, né? Tinha uma menina e um menino da China, duas meninas da Indonésia e uma menina do Cazaquistão, que são assim pessoas de culturas que talvez a gente não tivesse a oportunidade de, né, de encontrar, de cruzar por aí. Então, eu era a mais diferente ali com eles. E no caso das três meninas, né, que eram a da Indonésia e do Cazaquistão, elas eram muçulmanas. Então, até eu falei para Bárbara que eu gostaria muito de trazer as histórias desses dois grupos, assim, porque a gente acha que tem muito que aprender e logo depois que eu vivi essa experiência, né? Tipo, vivi essa até experiência de amizade com essas pessoas, depois que eu percebi o quanto, por exemplo, que a gente tem o preconceito, né, com a religião muçulmana, porque a gente não tem muito contato, a gente não entende muito bem como funciona, e com os chineses, assim. E eu acho que a questão do chinês eu não tinha muita noção e acho que ainda está mais forte. A gente está, às vezes eu percebo assim, vindo alguma coisa pela questão que a gente está vivendo hoje, né? Questão da pandemia, do coronavírus e tal. Eu ouço uma coisa ou outra, assim. Então eu acho que é legal a gente trazer as histórias dessas pessoas que eu cruzei por lá, pra gente ver são pessoas como nós, né? E a gente tem muito o que Sim. aprender, de entender, assim. Então é por aí que a gente vai buscar, certo? Porque são realidades muito diferentes, formas de viver muito diferentes, né? Mas que às vezes a gente tem uma concepção de que aquilo às vezes é melhor ou é pior, né? E aí Isso, que o negócio, né? que vem o Mas julgamento, né? Na verdade, né? Esse negócio do melhor e do pior. né? Porque assim, vamos dizer que de uma maneira que as pessoas às vezes gostam, né, de generalizar as coisas. Então, de uma maneira geral, ver o muçulmano, o que que a gente conhece às vezes do muçulmano? Ah, os terroristas, né? Exato. Ah, aquelas pessoas extremamente fechadas. As mulheres, elas não têm liberdade de expressão, né? A gente conhece dessa forma, né? Mas Sim. será que realmente é só isso que eles são, né? É que é só isso que eles são, né? Então eu tive essa chance né, de aprender bastante. E assim, antes da gente começar com as histórias, né? Eu queria contar então um conceito que eu aprendi lá na Malásia, assim, que antes da gente ir fazer os projetos, como era a ONG que
na qual eu fiz o projeto que eu fiz, né? Ela deu um treinamento pra gente, assim, que é o treinamento com o objetivo, assim, eles dão esse treinamento por causa do ambiente internacional, que às vezes eles vivem multicultural, de projetos que essa ONG faz, porque essa ONG é uma ONG que tem projetos em todo o Sudeste Asiático, recebe gente do mundo inteiro para trabalhar lá. E aí a gente estava ali e eu recebi esse treinamento que, assim, ficou marcado, tipo assim, para sempre na minha cabeça, assim, que é a diferença do que é o estereótipo, o preconceito e discriminação. O que é a diferença entre eles, assim, né? Então, a Sim. primeira coisa é que é o estereótipo, por exemplo? O estereótipo, ele é muito um processo mental da nossa mente que ela faz para entender melhor as coisas. É um processo natural a gente categorizar as coisas para conseguir entendê-las. Então, nesse Uhum. primeiro momento, sempre a gente vai categorizar de alguma forma. Então, pelas Sim. experiências que a gente teve e pelos contatos que a gente tem. A gente não tem como saber tudo, né? Então a gente vai organizando. O problema é quando a gente só fica no estereótipo e não avança, né? Você tem a oportunidade de conhecer além daquela categorização que você fez com a sua mente, mas você não, você continua naquela, né? Naquele conceito. Então, e aí, quando é o preconceito é esse estereótipo, é esse processo mental de categorização acrescida de uma emoção, né? Então, gosto, não gosto, tenho raiva, tenho nojo, não sei o quê. Tipo, toda vez que você coloca uma emoção, né, nessa categorização, você tá sendo preconceituoso, né? E a Sim. discriminação é quando vem uma ação, né? Você deixa de falar com alguém porque você não gosta dela, tipo, porque você age, você deixa de dar oportunidade para alguém porque por N motivos da sua cabeça, mas quando você agiu, né, você tá discriminando alguém, você tá discriminando as pessoas. Então, assim, são conceitos que eu acredito que a gente tenha que ficar na mente e ser atento, porque a gente não só é natural a gente ter, né? Mas que a gente consiga reverter quando for possível e perceber que não só, às vezes, a gente não é só em relação a culturas, mas as pessoas, às vezes, sei lá, você tem um preconceito com alguém do bairro diferente da sua cidade, né? Sim. Então, né, que vem disso, né? Sim. Não, a gente vê muito, né? Ah, Jacareí, né? Já fala, ah, Jacareí é assim, assim, assado, né? Uhum. Às vezes vira uma brincadeira assim, mas às vezes tem aquele fundo de verdade, né? Que às Né, vezes sim, que às vezes. tipo assim, Mas e ah, mas é assim, tipo assim, as pessoas que moram no aquário são X, as pessoas que assim, moram aqui no ah, centro são Y. é tudo rico, faz tudo assim, assim, assado, tem isso, né? Aí fala, ah, pessoal lá da Zona Leste é assim, assim, assado. Assim, Aí tem uns estereótipos, né? As é, ideias que sobre aquilo. Eu é, até. Ai, até por muito tempo eu morei no Parque Industrial, né? E aí, quando eu mudei de escola, que aí já não era ali naquela região que eu morava, foi um baque muito grande, assim, porque eu percebia que as pessoas tinham uma visão de como que era a Zona Sul, sabe? E aí eu ficava sim, tipo, "Nossa, mas não é assim. Vocês saem na rua?" Chegou uma pessoa a perguntar, e você está na rua para sai na brincar, para rua. fazer as coisas? Aí eu ficava, saio para comprar pão, para ver meus avós, né? Mas assim, tinha uma ideia também muito distorcida, né? Porque às vezes a gente ouve coisas e só porque a gente ouviu elas aí, ah, é verdade então. É, exatamente. Então, como que a gente pode ficar aware, olha, pode ficar atento, consciente, né, na nossa vida cotidiana, assim, né, na nossa. Mas então vamos lá para algumas histórias. Você tem alguma que você quer começar, Bárbara, que você acha que é mais legal, ou mais leve para começar? Não sei. Ah, vamos falar da parte, né, da comida, que você falou que foi assim, foi legal você conhecer várias comidas, né, que você comentou, mas Uhum, também foi muito importante, assim, porque bem diferente da bem nossa, diferente. assim. É, né?
Então eu acho que a comida é uma coisa que afeta muito a gente, porque nosso alimento, a gente tem uma relação emocional, social com a comida, né? Então, Sim. toda vez que a gente muda essa rotina, até mesmo o nosso organismo físico, ele sente a diferença. Então na verdade, nos primeiros momentos, nos primeiros dias lá na Malásia, eu senti muita diferença, muito impacto. Eu comia e sentia fome. Tipo, parecia que a minha fome não passava, a água não matava a sede. Por exemplo, olha coisa simples, né? Mas a água lá era um país muito quente, muito úmido, assim, como o nosso, digamos, o nosso Nordeste, assim, digamos assim, que chove muito e tal. Lá era muito úmido. E a água, eles não tinham o costume de beber água fresca, sabe? A gente bebe água do nosso filtro de barro, por exemplo, ou refrigerada. A nossa água tá fresca, deles às vezes não tava fresca, tava quente e eles tomavam água quente, né? E assim, inclusive, por exemplo, tinha bebedouros por exemplo, na faculdade que eu tava ali, hospedada, né? Eles têm tanto o negócio de água gelada quanto de água quente, porque o asiático ele toma água quente, como assim, como a gente bebe água gelada e vice-versa. Então, assim, até, por isso, por exemplo, a gente deve ter visto já no supermercado aqueles cup noodles, né? Que é aquele miojo que Sim, vem num copo. Na sim. verdade, pra gente não faz muito sentido ter o Cup Noodles, mas pra eles fazem total, porque eles têm esse costume de ter o bebedouro com água quente. Então, o Cup Noodles pode ser um lanchinho pra você no meio do dia, porque aí você pega a água quente ali de qualquer lugar. Quente mesmo. Não é É, água tipo quente, fervendo. ambiente. É, então. Então, assim, então, às vezes eu não encontrava a água fresca, só encontrava a gelada ou aquela que tava ali normal ou a quente, né? Não tinha esse lance da água fresca. Então, só isso já impacta a sua vida muito, porque água é, tipo, tão muito essencial, né, pra gente. Mas em relação à comida, então a comida teve bastante coisa, assim. Primeiro, eles gostavam muito de comida apimentada, qualquer horário do dia, assim, né? Então, você sempre tinha que tomar muito cuidado e assim, a única frase que eu aprendi em malaio foi não pimentada, por favor. Né? Tipo assim, foi que eu precisava, assim, porque lá, apesar da a Malásia tem como segundo idioma o inglês, então eu me virava bem, assim. Mas isso eu tinha que saber falar na língua deles mesmo, porque senão eu passava problemas. E assim, mas o mais esquisito é eles comer várias partes dos animais que a gente não come, né? Então, por exemplo, eles aproveitam os intestinos. Por exemplo, o porco aproveita sabe, o fígado, essas coisas assim. A gente, apesar de a gente comer, por exemplo, a feijoada, que vai joelho, vai orelha e tal, Sim. eles aproveitam outras coisas que a gente não aproveita. Então, você comer o intestino é normal. Então, por exemplo, eu vi você comendo o intestino de pato, por exemplo, eles fazem também. Eu cheguei a experimentar, mas assim, é muito esquisito, sabe? Mas eu me coloquei a experimentar. Só que assim como a gente olha pra isso e fica, né, com aquele, ai, que coisa nojenta, não sei o quê. Existe sempre uma história por trás e eu acho legal a gente de refletir sobre a história por trás, assim. Porque outra coisa que a gente vê na Ásia eles comendo animais diferentes. Por exemplo, a gente tem muito esse estereótipo que a cultura chinesa come insetos, que a gente come, que eles comem coisas estranhas e tal. E até foi uma malasiana que é descendente de chineses que me explicou assim que o chinês, né, teve isso na cultura dele por um tempo, porque a China já foi muito pobre. Então, assim, os chineses foram muito pobres e eles precisaram aprender a comer de tudo, né? Comer a barata, comer os insetos e tal. Só que isso não é mais uma realidade para eles. Hoje a China é um dos países que mais cresce economicamente no mundo, sabe? Isso já não é mais uma realidade. Algumas regiões, às vezes cidades do interior, que manteram esse costume, mas Sim. não é uma realidade para todo mundo, assim. Outra coisa que eles comem também, os animais frescos, então tem esses rolê
de você ir num restaurante e escolher o peixe na hora, assim, isso ainda até tem. Mas essa questão de comer os animais estranhos, assim, é uma coisa que tem uma história e não é tão real mais, né? Tipo, é uma história passada. Você acha que desse deles aproveitarem intestino, né? Também é um reflexo disso? Sim, sim, eu acredito que sim, de aproveitar tudo. Então, até, por exemplo, eu cheguei a observar alguns dos meus colegas que estavam comigo fazendo intercâmbio, por exemplo, as meninas que eram da Indonésia, e outras pessoas também, eles comiam e comiam até o osso do frango, por exemplo, assim. E aí a gente acha estranho, tipo, ah, meu Deus, como assim, né? Sim, Que coisa esquisita. Para você entender que eles estão vivendo numa outra situação de fartura de alimentos também, sabe? Outra coisa que, né, que eu vim, que eu acabei me tocando, assim, eu acho que todo brasileiro precisa se tocar uma hora disso, que a gente tem uma fartura enorme de alimento, assim, a gente é o maior produtor de alimentos do mundo, sabe? O Brasil. Então a gente tem uma fartura que não é todo o país que tem. A gente tem acesso a coisas frescas que não é toda a região que tem, sabe? Então isso é uma coisa para a gente refletir o grande privilégio natural que a gente vive, né? sim. E que nem todo mundo tem. E aí você olha, alguém julga a pessoa por comer o osso, o intestino, e não se toca que, na verdade, é você que tem um grande privilégio de não precisar aproveitar os alimentos, né? Tipo, isso é total, Sim, sim. certo? Né? Já é o primeiro passo, assim, para mostrar, assim, que às vezes existe, né? Eu não sei se em todos os países que são considerados ou em desenvolvimento ou terceiro mundo, né? Uhum, Que é uma síndrome, que eles chamam de síndrome de vira-lata, né? Um brasileiro uhum, chegou a ter isso. Mas para sim, mostrar, assim, que às vezes, não, a gente é muito mais abençoado do que a gente pode abençoado. imaginar. Só que por Sim. conta, às vezes, desses estereótipos, ou porque, nossa, aquela pessoa come intestino, né? Uhum, Mas assim, às vezes a pessoa até aceita comer umas coisas estranhas porque, ah, não, é um país de primeiro mundo, então isso é uma iguaria, né? aham, Mas que na verdade não é, às vezes, essa é a questão. Às vezes é por conta dessa, vamos dizer, não tão fartura de alimentos, diversidade de alimentos como a gente tem aqui, como a né? gente tem, é. E vem assim, vem uma questão assim, acho que muito desse rolê da gente se valorizar mais como brasileiros, assim, porque na verdade não só essa questão natural, que a gente tem uma riqueza natural muito grande, mas assim, a gente, eu não sei quem já foi para outros países se sentiu isso também, pode ser que não tenha sentido como eu senti. É que a gente é muito popular, eu senti, assim, todo mundo gostava da gente, assim, eu só precisava dizer que eu era brasileira, todo mundo queria saber, sabe, se eu conhecia o Neymar, assim, essas coisas. Eu sou adolescente, né, que fez essa pergunta. Mas, assim, eles veem o povo brasileiro como um povo legal, divertido, sabe, assim, e muito... e isso é outras culturas também, vê a gente como pessoas muito boas, muito abertas, muito amigáveis, assim, muito receptivas. Até as pessoas mais reservadas e mais tímidas, quando é brasileiro, já tem isso, assim, tipo, é natural a gente ser assim e prezar tanto, assim, pelas pessoas, cuidar das pessoas, isso é uma outra coisa, assim, que às vezes a gente vê dentro de relacionamentos entre culturas, assim, que o brasileiro cuida muito da pessoa, assim, né, a brasileira ou o brasileiro, e o outro não tem isso tanto, assim, aí a pessoa fala assim, ai, mas você não precisa cuidar de mim. É, tipo, então é pra gente se valorizar, olha que legal, que coisa legal a gente é, né? E aí, por exemplo, na hora que a gente está se relacionando com alguém de outra cultura, a gente entender que a gente, que é todo quentinho, assim, todo aberto, todo amoroso, e que é Sim. normal. Às vezes a gente, o outro é frio. Aí a gente coloca aquele estereótipo, né? O europeu é muito frio, o asiático é muito fechado, né? Mas é a gente Quando que eu talvez é aberto demais. também, ó, quando eu fui para a França, muita gente me falou, ó, eles são muito grosseiros, eles são, nossa, você não vai gostar muito. Então, aí um primo meu que já tinha ido para a França
me ensinou a falar, eu não sei falar francês em francês, Uhum. para perguntar se eu poderia falar em inglês. E eu fazia isso eu fiz com todos, né? E quando eu Sim. falava primeiro em francês, não sei se eu estava falando assim, completamente certo. Mas pelo visto eles me entendiam, né? Porque eles faziam assim, tipo, nossa, não, nós podemos falar, sabe? Assim, e Uhum. eles foram realmente, assim, pelo menos todos que eu encontrei foram muito educados comigo, né? Uhum. Teve uma hora que eu tava pulando lá, porque eu tava feliz que eu tinha encontrado. Porque lá, gente, eles não colocam tempero nas coisas, né? Uhum. E aí eu conseguiu achar um negócio que tava bem temperado e eu dei um pulinho de alegria porque tava temperado, assim, né? Uhum. E a pessoa que tinha vendido aquela carne para mim, ela ficava assim, yay! Tipo, comigo, assim, Ficou sabe? feliz com você. Tipo, ele entendendo porque eu tava pulando, né? Mas tá bom. O único problema, assim, vamos dizer, que aconteceu lá não foram nem com os franceses. Foi quando a gente passou por uma. Não sei se era um casal, uma família, mas na hora que a gente estava perto era um casal de brasileiros. E quando a gente estava conversando e eles ouviram a gente conversando, a pessoa chegou a falar assim: Meu Deus do céu, brasileiro de qualquer lugar, mas que saco. Aí a gente falou: Nossa, que isso? É, que isso? Poxa, gente, tão legal. É, isso é complicado. Muito um estereótipo para mim que foi quebrado, assim, né? Talvez porque eu não, porque falaram que é mais no sul da França que isso acontece, né? Mas eu percebi que, pelo menos onde eu estava, foi tranquilo. Foi Foi todo mundo tranquilo, né? foi muito bem recebida, É, assim. isso com certeza é um estereótipo comum, assim, né, que as pessoas falam, assim. Outra coisa que eu acho que dá para refletir também é que é sobre higiene, né? Que nós brasileiros, a gente que é muito limpo, na verdade. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. Parar de falar que o outro é sujinho, que o outro não cheira bem, que não sei o quê, que tem N coisas, assim. Então eu já vi diversos relatos, assim, das pessoas que vão para Europa, mas também percebi isso na Malásia também. Nós, brasileiros, se preocupamos muito em cheirar bem. Então a gente toma banho mais de uma vez por dia, às vezes a gente passa desodorante, a gente tem uma preocupação com escovar o dente, com. Então, muita gente fala assim de, por exemplo, fez estágio na França e na hora de almoçar escovava o dente e todo mundo achava esquisito, né? Então, é outro, acho que estereótipo que a gente tem que parar e pensar assim, talvez é a gente que é diferente e tá tudo bem a gente ser diferente, assim, né? Fazer o quê? A gente tá conhecendo pessoas diferentes com coisa, com culturas diferentes, né? Então, costumes e tal, Sim. né? Que mais, Thalita? Eu acho que aí a gente pode conversar um pouco sobre a religião muçulmana, né? Que eu acho que é a mais, que eu acho que fica bastante coisa assim pra gente conversar, pra gente refletir. Na Malásia, a Malásia é um país que ele não é laico, né? Ele é uma monarquia e ele também a Natália, minha irmã, falando que a gente é reconhecidos como bem limpos também. Então a gente, além de ser legal, é muito cheiroso. Bem limpos. É, mas então a Malásia, então não é um estado laico, eles têm a religião oficial deles, que é o islamismo. Então tem diversas regras no país que seguem as regras, né, do islamismo, assim. Por exemplo, tem alguns lugares em que as mulheres precisam andar, tipo, cobertas nos ombros, assim, ou com calça comprida. Então, apesar de ser um país super quente, era um país que eu precisava andar de calça, andar de camiseta, pelo menos de manga, assim, que era a cultura e né, assim, era como funcionavam as coisas, assim. Eu confesso que eu era meio revoltada com isso. Eu ficava muito assim, ai meu Deus do céu, né? Porque era muito calor lá e as meninas, as muçulmanas, né? Eu não precisava andar de véu, nada disso. Mas as muçulmanas, elas andavam de roupa comprida, até de manga, calça sempre, sabe? Então, tipo assim, então era um país muito conservador por causa disso. Por exemplo, cerveja, bebida alcoólica, cigarro, eles tinham
tinham impostos a mais, então era caro, entendeu? Então, por exemplo, lá também, por ser um país que muito religioso, assim, porque lá além de ter, né, o pessoal de etnia muçulmana lá, que é os malaios, que eles falam, tem muito descendente chinês e indiano também. Mas todo mundo preza muito pela sua cultura, então não é tão misturado como o Brasil é, assim, digamos, não é miscigenado como o Brasil é, mas tem uma diversidade cultural muito grande. Mas todo Sim, mundo, eles seguem muito os dogmas da religião deles, assim, todos eles. Então, eles são um povo conservador, inclusive os jovens, assim, são, né, são conservadores e, assim, muito diferente do brasileiro, assim. Então, isso pode ser muito conservador, diferente. Oi? conservador tipo como? Acho que eu vi Conservador tipo como? como, por exemplo, assim, o jovem lá, ele não tem esse costume de ir pra balada, como a gente tem, de beber, sabe? De ficar, entendeu? O muçulmano, na verdade, pelas regras, assim, você não pode nem beijar uma pessoa que não seja seu esposo ou sua esposa. Então, Hum, então assim, era interessante você ver pessoas da sua idade, da nossa idade, os 20 anos, e eles nunca tinham tido a experiência de beijar alguém, porque isso na cultura deles é errado e você só faz com quem você for casar. sim. E aí a gente já, né, já olha essa história e acha assim, nossa, que chocante, né? Tipo assim, como assim? Todo mundo é Hum, bebê, tipo, ai, que absurdo, como assim? E só que assim, existe uma escolha deles ali, sabe? E eles estão muito bem com a escolha deles. Eles sabem que o Ocidente é diferente, por exemplo, sei lá, pessoas que não são tão religiosas são diferentes. Mas assim, eu via que era uma escolha dos próprios jovens viver aquela cultura, né? Era uma escolha deles viver a religião deles, assim. hum, Então, por exemplo, teve uma das meninas que estava comigo que eram muçulmanas, no meu intercâmbio, ela era muito, tipo assim, mente aberta, no sentido de ouvir todas as minhas perguntas e responder, sabe? E eu acho que isso pode até mudar um pouco a gente refletir o que é semente aberta. Semente aberta não é você na sua nas suas escolhas ser liberal, não é isso. hum. É você ser uma pessoa capaz de estar aberto para trocar experiências, trocar ideias com alguém totalmente que pensa totalmente diferente de você, com decisões diferentes de você, sabe? Então, para mim, ela era um dos maiores exemplos de uma pessoa mente aberta, porque ela conseguia conviver comigo com as minhas perguntas capciosas às vezes. Respeitar, E, né? e me explicar e me contar e com toda a paciência do mundo e me contar assim da religião dela, da cultura dela, né? E isso foi, acho que, de um Sim, aprendizado muito, muito grande para mim, de ter ela assim como uma pessoa que tava ali para me explicar as coisas, assim, sabe? E assim, com essa relação com essa amiga que eu fiz lá, assim, eu entendi. Porque antes eu ficava fazendo muitas perguntas, querendo entender por quê, né? Tipo, por que que eles seguiam a religião, que tinha ali por trás. E aí eu descobri, acho que uma coisa muito importante, que nem sempre você precisa entender para respeitar, sabe? Então, assim, você pode respeitar, você não precisa entender, você não precisa concordar. Respeitar não é sobre isso, né? Entender que o outro sim. tem o livre-arbítrio dele e ele escolhe as coisas né, que ele acha melhor para ele, né? Acho que isso Respeitar é não significa concordar, né? Você pode exato. respeitar o que a pessoa vive, mas não quer dizer que você vai fazer o mesmo, que você concorde com tudo aquilo. Exato, você Sim. pode ter sua visão, né? Então, por exemplo, uma questão muito polêmica que eu acho que as pessoas ainda olham e julgam muito é a questão do casamento arranjado. Lá é normal, assim, seus pais decidirem e dar o aval para você com quem você vai casar. Mas isso tem também por que que eles fazem isso. Então, por exemplo, essa amiga minha me contou uma vez que ela, tipo, gostou muito de alguém, mas que os pais dela não aprovou, então acabou o relacionamento, elas não iam ficar com essa pessoa, sabe? Mas isso porque por eles prezarem tanto a questão
cultural da religião ali. Então, eles veem nos pais deles alguém que pode realmente tomar uma decisão para eles de continuar a cultura deles, assim. Então, também uma escolha de se permitir, assim, você ter a benção dos seus pais, assim, é muito importante para eles. E, assim, Sim. inclusive, até, assim, essa mesma amiga minha, ela tinha 19 anos na época, né, e os pais dela já queriam arrumar alguém para ela casar, porque 20 anos já tá na hora, né? Assim, na Ásia, assim, até eu tinha 23 quando eu tava lá, e Eu tinha que fazer nossa, isso. Aí teve uma malasiana que perguntou pra mim e falou assim: Mas você tem 23, você não tá preocupada? E eu achei muito engraçado isso. Na verdade, eu consegui achar engraçado na época, porque pra mim, acho que 23 pra gente é jovem, entendeu? Às vezes a gente pode Sim. até ter umas neuras com 30, mas 23 não, sabe assim? Aí eu achei engraçado. E eu falei assim: Mas como assim, amiga? Não é, não, tô muito jovem, tem muita coisa pra viver, muita coisa que eu quero fazer antes, assim. Então mas voltando à história da minha amiga, né? Então ela tinha 19 anos e os pais dela queriam já arranjar o casamento pra ela, só que ela tava no meio daquela experiência de intercâmbio dela também, tipo, se conhecendo, né? Tipo, eu lembro dela conversando e se questionando, assim, e eu achei assim, incrível poder estar ali, né, tipo, pra ouvir isso. Se era a hora certa, que ela não queria aquilo naquela hora, mas ela falou pros pais dela e os pais dela aceitaram, assim, não, tudo bem, filha, tipo, se não tá na hora pra você, não precisa ser, não precisa ser agora, assim, tá tudo bem, tá tudo, ninguém obrigou ninguém a nada, sabe, assim. Então, assim, às Tem vezes um a gente acordo do filho, é você uma co... diz. Isso, é um acordo, é uma conversa, algo arranjado, assim. A gente, tipo assim, aí é aquele negócio, a gente concorda, a gente entende, a gente vai deixar nossos pais fazer isso pra gente? Não Hum. necessariamente. A gente tá te contando como é que é pra essa pessoa e por que que né, aceita isso, por que que ela escolheu isso pra ela, né? De novo, né? Não generalizar os casos, Os né? casos, isso que a gente nunca sabe, né? Até você contou Sim. daquela história de você ter assistido um vídeo de um casamento, acho que árabe, não foi? Sim, Eu achei foram legal. dois vídeos muito curtinhos, assim, né? Então, acho que, sei lá, 1 minuto, no máximo 2 minutos de vídeo. O primeiro vídeo que eu lembro que eu fiquei, assim, bem chocada, assim, era que tava ali, já tinha, parece que acontecido o casamento, tava numa espécie de festa, assim, né? E assim, dava pra ver que o noivo, ele tava assim muito triste, assim, mas bravo também, né? E aí ele vai e quebra a garrafa no chão, mas assim, mostrando que ele tava com raiva, e o vídeo é até então cortado por causa disso, né? Ou então, aí o segundo vídeo, que é um vídeo assim de 15 segundos. 15 segundos, quer dizer, que é uma moça, parece que indiana, pelo menos ela tava com uma roupa que parecia ser, e ela estava caindo no sono, parece, né? Porque ela estava caindo a cabeça várias vezes e alguém segura o rosto dela e mantém ela na posição, né? E aí eu vendo comentários das pessoas falando, ah, é por isso que nesse lugar essa menina nem quer casar, deve ter dopado ela e tal. E aí mostrou que a própria dona, porque isso foi no TikTok depois, Uhum, a própria dona do vídeo falou que não, porque nos casamentos indianos eles duram dias. E uhum, os noivos não dormem. Então, aham. aqui, na verdade, era porque a noiva já estava acabada. E era ainda, parece Imagina, que o né? terceiro dia de casamento, sei lá, são vários dias, sabe? Então, a bicha estava cansada e a família estava tentando ajudar ela a manter lá a Segurar. posição que ela precisa. Então, Uhum, assim, na minha visão é meio chocante. Tipo, caraca, o casamento de 1000 dias, né? Mas faz parte, né? Então, tudo bem. Mas mesmo que a moça colocou aquilo, as pessoas foram questionando ela, ainda, né? tipo, que felicidade, que não sei o que lá, tal. Aí eu não fiquei mais seguindo, né? Mas foram duas situações que, assim, eu percebi que não havia, assim, vendo só o vídeo, não tinha contexto. Eu não sei o Exato. que está acontecendo naquela situação, né? É, exato.
Então é quanta coisa a gente, né, pega de fora de contexto hoje em dia. Assim, não, sempre, né? Na verdade, sempre que a gente às vezes pega alguma coisa fora de contexto e não entende as histórias por trás, não entende de onde vem e, Sim, tipo, tem as nossas conclusões. E com a internet, né, isso acho que ficou mais. Acontece muito mais. A gente vê um vídeo fora de contexto, a gente não sabe de onde vem, que tá onde. Às vezes, até mesmo a pessoa, às vezes, explicando, acho que um conceito. Às vezes você tem que entender o contexto daquela explicação, né? Pra você entender o que ela tá sim, falando. exatamente. Então, eu acho que foge muito de nós, assim, a ideia de um contexto, o que de fato está acontecendo, né? E a gente Sim. vê como que os contextos podem ser manipulados de acordo com o ponto de vista daquela pessoa. Aham. Então, fica uma coisa bem complicada, assim, da gente às vezes julgar algo sem de fato saber o que aconteceu naquela situação. Às vezes eu fico louca da Exatamente. vida querendo saber o que de fato aconteceu, mas Sim. não dá para tirar um julgamento ali, né, só baseado no que eu vi, né, sendo que às vezes aconteceu, não conheço ninguém daqui, daquela região ou daquele país, como é que eu vou Não tem saber, sabe? ideia. Então, tem. Então, e acho que essa é a proposta, né, pra gente pegar essas visões fora de contexto, assim, seja da internet, seja as histórias que a gente conhece de culturas e das pessoas, expandir a perspectiva nesse sentido, né, ver que tem histórias por trás, existe contextos por trás que a gente precisa perceber antes de julgar. E, na verdade, a gente nem devia estar julgando, né? Não tem, quem somos nós para ficar dando opinião por aí do que a gente acha certo ou não? Quem perguntou pra gente, sabe? Em que posição Sim. estamos para julgar algo, né? Porque, por exemplo, a gente vê um casamento que foi arranjado, né? E a gente fala, ai, que absurdo, tal, sem saber se de fato aquilo foi uma coisa forçada. Porque toda vez que a gente vê de casamento arranjado, a gente acha que as pessoas foram forçadas. Vamos Porque forçar. a gente vê muito na história, né? Não só no Brasil, mas também em outros lugares, que às vezes os casamentos eram arranjados pelos pais, sem ligar se de fato o casal se amava, se gostava. Mas se você for pegar um, por exemplo, recente, né, aqui no Brasil mesmo, né, Uhum. quantas pessoas estão dentro de relacionamentos e elas não estão felizes, elas não estão satisfeitas na relação, mas elas continuam na relação porque elas têm medo de ficar sozinhas. Uhum. Então, assim, Exatamente. você tem a liberdade para escolher as suas Ficar relações. jovem. Isso é dentro do julgamento que lá não tem, né? Uhum. É, mas às vezes vivendo uma relação bastante, às vezes tóxica, indigna, porque às vezes existe o medo de ficar sozinho, Exatamente. né? Então tem toda essa história que a gente, né, também constrói sobre as nossas relações. E até a gente conversou, né, que assim, legal, a gente julga tanto o casamento arranjado, ai, que coisa sem coração, que coisa mais esquisita. Mas a gente esquece que a gente comprou a história do amor romântico, né, que é as histórias das comédias românticas, das histórias românticas aí, que não tem muito pouco de realidade, mas a gente comprou super essa história, tipo, que a Sim, gente. Talvez, quem sabe, às vezes alguém dessas culturas que os casamentos são arranjados olham pra gente e falam assim, coitados deles que compraram essa história de Hollywood, que é o amor romântico, né? Também dos livros e tudo mais. Então, tipo, será que a gente tem que pensar sobre a nossa ideia de relação, né? Nossa ideia de amor também, né? tem uma pergunta, às vezes, uma vez para mim, que é tipo, o que é que eu devo esperar, né, nessa nova relação com o fulano? E de verdade, você não tem que esperar nada, você tem que ser, assim, seja você mesmo, né? Porque às vezes a gente acha, será que se eu jogar um charme ou fazer aquele joguinho de, vou parecer que eu tenho que parecer difícil, né? Porque Uhum. não pode ser fácil. Fazendo às vezes jogos, né, que são jogos de poder ali, o que eu espero dessa pessoa? Nada. Seja você. Porque se você for você, essa pessoa vai poder ver você mesmo. Entra em contato ali a vulnerabilidade, né? E Uhum. aí a pessoa tem a oportunidade de ser ela mesma. Agora, se ela vai ser, já são outros 500. Essa Mas é história. uma oportunidade da relação ser o mais aberta e honesta ali, né? Aham.
Exato. O que eu espero de um novo relacionamento? Nada. Nada, você não tem Não nada, espero. é, ai, com certeza. E esse lance, só você sendo você mesmo que a pessoa vai poder ter a chance de te amar do jeito que você é, né? Se você for outra pessoa, como que esse amor vai ser construído, né? Não tem nem Sim, como, assim. Mas essa questão do casamento arranjado, eu já vi também, tipo, algumas pessoas, acho que falando na internet, assim, trazendo essa reflexão de que uma relação, ela é construída, sempre, assim, é construída, nem sempre é, assim, aquela... Às vezes a gente confunde a paixão, ou essa ideia romântica do que é uma relação, mas não esquece sim, que a confiança, a lealdade, a gente constrói, né? Então, como que fica nessa questão? sim. Muito, muito. Tem um estudo, né, que eu vi que parece que realmente é fato, assim, de que a paixão, ela dura de até no máximo 2 anos. A Aham. partir de aí pode surgir o amor ou vai surgir aí as tretas, né? A partir de Estreta. 1, 2 anos surge as tretas. Porque Exato. acaba aquele estado hormonal que a paixão traz pra gente, né? E aí o que vai ficar de fato são as duas pessoas se As envolvendo, né? pessoas Aí, construindo ou não uma relação a partir disso, né? No fim, sim. a gente volta meio que na estaca zero, porque a paixão foi embora, né? E aí, o que que a gente faz? Mas Ah, é o fulano que mudou. Não, fulano não mudou. A gente só estava todo iludido, todo vislumbrado pela ideia da pessoa, né? A partir também dos olhos apaixonados. apaixonado. Então, fica um ponto ali. Será que a pessoa mudou mesmo? Ou eu estava enxergando o que eu queria enxergar? Exato, é. No caso das químicas também, né? As suas histórias, enfim. Assim, Sim, é complicado. Quando não é complicado, é tipo, é desafiador as relações de qualquer forma, independente da forma que a gente tá. mesmo. Nossa Senhora. Sim. Com certeza é. Mas assim, voltando às histórias, né? Acho que tem mais uma história que é interessante a gente falar, uma questão que eu acho que é muito falada, assim. Que eu acho que a gente tem 10 minutos só, não é? Agora. 13 minutos. 13 minutos. É outra história muito que eu gostaria muito de trazer, porque foi uma reflexão muito forte pra mim, uma coisa que me incomodou bastante de início, mas me trouxe uma nova visão, assim, que foi a questão da mulher. Eu acho que o Ocidente, a mulher do Ocidente, né, com toda a busca pela nossa emancipação, todo o nosso processo, todo o movimento feminista e tal, a gente busca tá buscando essa liberdade, a gente ainda tem muita coisa para acho que para mudar culturalmente nas coisas, assim, em leis, etc. Mas é normal a gente às vezes achar, olhar uma mulher de uma outra cultura, principalmente a mulher muçulmana, é muito comum esse olhar nosso para a mulher muçulmana e dizer que ela é mais oprimida que a gente, né? Que ela nossa, coitada dela, não sei o quê. É muito comum esse olhar. E assim, eu não deixei de ter essa visão quando eu cheguei lá. Eu também tinha essa visão, assim, esse julgamento, né? E eu acho que eu tive que olhar para esse julgamento de muito mais perto e com muito mais incômodo para ver se o julgamento mudava, assim. E também foi através dessas conversas com essa minha amiga que ouvia pacientemente e tudo mais. Mas lembra uma coisa que me incomodou muito, muito forte, é que como eu ia em escolas de ensino médio, né, eu encontrava as meninas, né, as meninas que eu encontrava eram as meninas que tinham acabado de passar, estavam passando pelo processo de puberdade, né? E esse processo de puberdade é um momento desafiador para qualquer ser humano, né? Homem ou Sim. mulher, que é a mudança do nosso corpo e tudo mais, é sempre desafiador. Mas para a mulher tem toda uma questão de que a gente vira mulher e de repente nosso corpo passa a ser sexualizado e visto de outra forma na sociedade, né? Então, às vezes é um processo difícil para qualquer mulher, assim, no mundo, ela sente essa diferença. Sim. Mas, assim, a menina muçulmana, assim que ela fica menstruada, ela já tem que passar a usar a roupa cobrindo tudo, sabe? E eu entrava Sim. um conflito muito grande, tipo assim, nossa, bem na hora que a gente tá mais insegura da gente,
vem uma cultura e fala que a gente tem que se cobrir, que a gente tem que se sentir culpado pelo nosso corpo. Eu ficava nessa minha, assim, como eu posso dizer, na minha cabeça, na minha visão de como aquilo estava errado e Sim. incomodado e tudo mais, né? Só que assim, eu lembro direitinho que também teve um momento que eu vi uma charge que, né, tinha uma mulher muçulmana olhando para uma mulher do Ocidente, assim, de biquíni, uma mulher muçulmana toda coberta, né? E nós de biquíni, assim, na praia e tal. E as duas se julgando, assim, né? Porque enquanto a mulher de biquíni julgava a outra, falava assim: ah, você é oprimida porque você está toda coberta. A mulher muçulmana olhava e falava assim: como assim você também está se mostrando tanto? Assim, tipo assim, se expondo tanto, e isso pra mim que é a opressão, né? E aí dá um nó na nossa cabeça, eu acho, sim, que é uma questão que eu acho que a gente tem que refletir sobre a nossa cultura. Não estou dizendo que eu apoio ou concordo com isso lá na cultura muçulmana, não, e eu não estou no lugar de julgar, porque eu não sou eu, não quer dizer que eu vou fazer isso, mas para a gente refletir sobre quanto a nossa cultura objetifica o nosso corpo, né? Quanto que a moda ela busca mostrar bastante o nosso corpo. Então, até que ponto Sim. isso, esse sistema também está nos favorecendo, enquanto talvez não está, na verdade, tanto, né? Então, assim, Sim. é uma intriga bem grande, eu acho, essa, para toda mulher refletir no momento em que, principalmente no momento que estiver julgando outra, né? Nas suas escolhas, seja elas qual forem, para Sim. pensar sobre isso, assim, na Às nossa vezes a gente realidade. coloca assim, a realidade lá da muçulmana foi feita uma lavagem cerebral com ela, e por isso que ela aceita aquilo, né? Já ouvi alguns Uhum, pontos, né? Foram criadas e condicionadas a viver daquela forma. Sim, essa é uma verdade, tem um condicionamento ali, né? sim. Mas assim, não pode generalizar. Ao mesmo tempo que se você for ver para o lado ocidental, né? Sim, tem uma liberdade de mostrar o corpo muito maior. Isso pode ser bom e isso pode não ser bom, né? Não Uhum, dá para julgar que só porque você pode mostrar o seu corpo isso é bom. Tanto que a gente sabe que às vezes acontecem casos, né, violentos com mulheres e assim, não foi por causa da roupa, uhum. né? Não tem nada a Então, ver o muitas vezes que com. foi, será, né? Às vezes foi porque existe sim uma sexualização, uma objetificação e uma submissão ao olhar sobre a mulher, Uhum, né? Então, fica realmente assim, complicado você acabar julgando, do lado oriental, do lado ocidental, porque se você for ver, às vezes, elas são enxergadas muitas vezes de uma mesma maneira, que é uma submissão ainda, aham, né? exato. No fim, tá tudo lindo. Então, como é que fica essa questão, né, de objetificar o corpo dela ou, ou não, né? Aham. Às vezes a gente tem que olhar para as camadas mais profundas, assim, ao meu ver, dessa situação, né? É Não dá para verdade. dizer só pelo que eu tô vendo. Toda uma construção que existe por trás, né? Pra gente realmente dar opinião e, tipo, pensar sobre isso. Não dá, acho que a Sim, gente não pode ser muito raso, às vezes, nessas reflexões, assim. É muito fácil ser sim, raso e falar que expor o corpo é liberdade, cobrir o corpo é opressão. É muito raso esse discurso, né? Então, eu sim, acho que essa profundidade de discurso, assim, que me trouxe essas reflexões. E, assim, um outro exemplo que eu dou para mostrar como, às vezes, as coisas não são o que são e, às vezes, talvez elas têm algumas coisas que a gente pode aprender. Que eu contei para você, né, Bárbara, que quando, às vezes, eu tava viajando, assim, por exemplo, aquele momento que você tá no ônibus e tem uma criança gritando lá, tipo assim, todo mundo já passou por essa situação, que você tá viajando e tem uma criança gritando, e uma mãe tentando acalmar a criança, e ela passando vergonha lá, coitada, eu tenho compaixão pela situação, porque eu imagino como desafiador é. E eu vi, só que sempre, aqui a gente sempre vê a mãe cuidando da criança, a mãe responsável pela criança. E lá eu via muito o pai cuidando da criança também. Então eu vi essa situação do ônibus, criança gritando, chorando,
o pai tentando acalmar a criança e a mãe lá dormindo, assim, sabe? E eu achei aquilo demais, porque a gente tem muito que conversar sobre maternidade, sobre paternidade, sobre dividir as responsabilidades de criar uma criança. A gente super precisa repensar essas coisas e lá parecia que, a meu ver, na minha, né, na minha rasa visão ali daquele momento, mostrava que talvez eles lidam melhor do que a gente com essa situação e talvez o peso não esteja tão na mulher de criar uma criança, não sei, né? Sim, Então, isso me marcou bastante, assim, como uma diferença de coisa, né? sim. Temos 5 minutos. 5 minutos. Vamos concluir, né? Vamos concluir, mas assim, nossa, dá para falar disso de várias formas, né? Tem vários Sim. tópicos ainda para olhar para esses assuntos. Eu vou deixar a pergunta rolar aqui depois para ver se o pessoal gostaria de uma parte 2 sobre Parte isso. 2. É, se quiser, estamos aí A para gente está conversar. questionando muito a partir de um tópico, né? Que eu acho que é Isso, fundamental, assim. isso. Mas eu acho que, assim, a ideia que eu quero deixar, assim, que eu acho que pra gente olhar com mais amor para os diferentes, assim, para as pessoas diferentes, assim. Eu acho que tinha altos momentos em que eu Sim, ficava nessa vibe de olhar para lá na Malásia as coisas e perceber o quanto que era, na verdade, igual. A gente era seres humanos como outros, assim. É tipo, a gente era igual e diferente ao mesmo tempo e achava isso muito mágico. Então, acho que todo mundo é mais ou menos assim. A gente é igual e diferente e essa que é a mágica, né, da gente se sim. relacionar, entendeu? Acho É que é isso. como se só as coisas ao redor fossem diferentes, né? O externo às vezes traz um condicionamento diferente para aquela pessoa. Mas assim, eu acho que no final todo mundo quer o quê? Ser feliz, estar em paz, né? Sim. Se sentir realizado. Uhum. Exato, estar em paz, acho que é realmente evoluir, Uhum. crescer, né? E ter as coisas. Ah, mas eu acho que é isso. Mas assim, super top conversar mais se você quiser sobre sobre, sobre culturas. Sim. Porque às vezes existem muitos padrões, né? Muitas ideias distorcidas, que aquilo é melhor, ou então aquilo é pior, né? E eu acho que é muito importante a gente trazer esses pontos para a nossa realidade, para a gente perceber que sim, existem oportunidades acontecendo ao seu redor. Não, você não precisa de algo de fora para que você possa ter uma afirmação, porque às vezes a gente quer fazer as coisas fora do país para ter uma afirmação de algo. E a gente percebe que, na verdade, é todo mundo igual, né? Às vezes são as línguas diferentes, a linguagem, né? A forma de se expressar e tal, mas elas, vamos dizer, são as mesmas pessoas. São humanos ainda. É, são seres humanos, todo mundo era ser. É muito louco isso, porque se você tocar no fim, todo mundo é ser humano, assim, né? Sim. Mas achei maravilhoso esse papo, né? Vou dar a pergunta para ver se o pessoal aí quer trazer mais, né, dessa questão de perspectivas, de pontos de vista, para a gente poder conversar mais. Sim, com certeza. Beleza? Tá, beleza Gente, então, Bárbara. agradeço muito e agradeço muito você, viu, Alicia, para tomar um pouquinho do Ah, seu tempo. obrigada Podendo você falar. pelo convite. Obrigada a todos que estavam ouvindo. Mas isso aí. Beijinho. Um beijo. Tchau.